Fala, seus parceiros da TI! Eu sou o Rodrigo Donha. Eu sou Misha. E sejam bem-vindos a Force. E hoje vamos falar de configurações custom, como potencializar o uso do seu Salesforce. Bom, uma ressalva antes que o que a gente vai apresentar aqui são algumas ferramentas, e é óbvio que é importante entender para que cada uma funciona e como ela pode se aplicar ou não no seu projeto. E óbvio, se você tem um arquiteto, deixa para o arquiteto tentar definir esse tipo de coisa. Mas sim, o importante é entender mais ou menos os cenários, quando se aplicar ou não, e os pontos fortes e os pontos fracos de cada tecnologia, de cada ferramenta, e como isso pode maximizar o seu processo em si na empresa. E para começar, vamos falar de Custom Object. A respeito do Custom Object, é o objeto que a gente já está acostumado. As vantagens dele é justamente que você consegue montar uma modelagem de dados bem mais personalizada, você consegue fazer relacionamentos mais complexos, você tem a capacidade também de fazer a partir de relatório, esse tipo de coisa. Para algumas coisas, óbvio, você vai precisar de um desenvolvimento, trigger, dependendo do cenário, esse tipo de coisa. Algumas complexidades também na questão de configuração. Então, você tem a parte de permissões, tanto no profile, permission set, esse tipo de coisa, que pode ser um pouco difícil, ainda mais quando se trata do deployment. E possível impacto no desempenho. O uso excessivo de custom objects pode impactar no processamento do sistema e esse tipo de coisa. Então, é importante levar em consideração esse tipo de informação. Agora, nosso amigo Donha vai falar sobre custom label. Falando de custom label, vamos começar pelos pontos positivos. Qual que é uma das principais vantagens da custom label sobre a localização internacional? Ou seja, a ideia é que isso é adaptável a qualquer país. Então, se você trabalha com uma org de múltiplos idiomas, de pessoas de múltiplas nacionalidades, a custom label permite que você faça uma tradução para cada uma dessas nacionalidades, inclusive com alguma regionalidade, por questões de espanhol, por exemplo, porque o espanhol da Espanha é de uma forma e da América Latina de outra. Isso permite ter essa certa flexibilidade dependendo da configuração do usuário. Permite uma separação da parte entre texto e lógica, onde você consegue, na verdade, focar mais na lógica, na construção, e em vez de você ter o texto misturado no meio, você coloca isso na custom label e fica muito mais fácil de você fazer uma pequena edição, que é o próximo ponto de ter a facilidade da manutenção. Porém, um dos pontos negativos é que tem uma limitação de uso, então eles são projetados para rótulos e não para você colocar alguma informação importante. Então evite qualquer informação de cálculo, número, que seja já alguma parte lógica. O ideal é que sejam só textos. E que se você faça alguma alteração nela durante o uso, por exemplo, o usuário vai ter que fazer um recarregamento de página, uma recompilação do que está sendo carregado no momento. Bom, o próximo é o Custom Settings, que você consegue fazer uma configuração dinâmica. Então ele te permite fazer uma configuração tanto a nível organização, ou seja, uma única configuração para a organização toda, e também te deixa fazer customizações a nível perfis, usuários. Tem várias outras possibilidades que te permitem também nessa parte de customização. Então é uma parte boa que você, dependendo da regra, você consegue aplicar para cada perfil, cada coisa, você consegue aplicar uma regra diferente, então ajuda muito. Você tem o escopo de configuração, então, como eu disse, é justamente a questão de conseguir setar em várias regras diferentes, e sua configuração é mais simples também. A única coisa é que justamente os acessos vão ser, geralmente, você tem que ir no setup. A parte boa é que justamente o usuário não tem um acesso direto a essa informação, vai ser muito mais para o back-end, ou seja, para a parte de código e etc., esse acesso ou administrativo, do que realmente o usuário ter esse acesso direto a esses dados. A parte negativa é o limite de dados, assim como quase tudo no Salesforce.
e a complexidade na migração, porque é como se fosse um objeto, basicamente, o custom setting. Então, todos os dados que você criou em uma org, você vai ter que fazer uma inserção desses dados também na outra org. Então, você não consegue fazer por meio de deployment. Mas, por exemplo, se você está trabalhando uma parte de integração, vamos dizer assim, você consegue colocar um link e óbvio que cada org vai ter o seu link relacionado com cada ambiente, esse tipo de coisa. Então, assim como fizemos a ressalva, óbvio que cada um depende muito da regra de cada projeto, cada aplicação que está sendo feita, mas aí fica uma dica também de como utilizar o Custom Setting. Falando sobre o Custom Metadata, iniciando pelos pontos positivos do Custom Metadata, ele permite ter alta flexibilidade e configurabilidade. Ele parece um Custom Object, porém ele é focado para o usuário administrador, onde um usuário comum não tem acesso. Então todas as configurações devem ser editadas pelo administrador, que vão refletir isso. Permite uma criação de campos, relacionamentos mais complexos, entre outras funcionalidades que são muito úteis na parte de desenvolvimento ou até uma parte funcional mais complexa. Tem uma fácil distribuição e instalação, porque quando a gente promove isso para outro ambiente, tudo que você configurou nesse custom metadata ele vai ser levado junto. Então tem essa grande vantagem. Tem essas opções de ter umas definições muito fáceis e até uma alteração de layout também para facilitar a forma da configuração. Um dos pontos negativos é a complexidade da implementação. Por mais que seja pareça um custom object, tem que ser muito bem pensado a solução que vai usar isso e você pensar em todos os detalhes para que você não tenha retrabalhos depois. Por isso a parte de implementação é mais complexa. Outra necessidade também, como aconteceu anteriormente, é uma necessidade de recompilação durante uma alteração. Por exemplo, se um usuário está navegando em alguma tela e tem alguma configuração específica do custom metadata que você acabou de alterar, ele vai precisar recarregar a tela para poder ter o efeito disso. Bom, só acrescentando que acredito que grande parte aqui vai ter esse problema de necessidade de compilação, óbvio, se você está com a página lá estática, ela não vai atualizar sozinha, a menos que tenha uma atuação do usuário aí para atualizar ou algo automático por trás do sistema, mas acredito que essa parte de compilação atinge todas as soluções que a gente apresentou aqui como custom. Acredito que da nossa parte é isso, esperamos que tenha ficado claro. Deixem aí seu comentário se quiser talvez um exemplo mais prático de quando utilizar um, quando utilizar outro. A gente pode tentar pensar em maneiras de abordar para vocês, trazer um exemplo, tentar construir talvez algo aí prático e esse tipo de coisa. Deixa o like, inscreva-se, comentário eu já disse, não sei se quer acrescentar algo mais, Tonha. Sim, gostaria de acrescentar. Se vocês querem saber de mais alguma configuração, alguma explicação de algum detalhe, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um próximo vídeo explicando essa dúvida que você pode ter. O Salesforce tem diversas configurações de diversas funcionalidades e estamos aqui para ajudar. E esqueci só para pedir o compartilhar também, pessoal, se puder ajudar a gente a chegar a mais pasteleiro aí, a nossa meta segue a mesma, você que assistiu até o final e tal. Então é isso, e isso é tudo, pessoal, a gente se vê na próxima terça. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima terça. Farou. Tchau, tchau.